O tema da aula hoje é Apocalipse. Eu acho que alguns já deram uma lida já no material que está no livro Iniciação Espírita. Eu, como sempre, trouxe informações adicionais que não estão lá, mas é relevante que sempre a gente leia, né, para ter um acompanhamento melhor da aula. Bem, vamos lá. O Apocalipse, então, é o último livro do Novo Testamento, o último livro da Bíblia. Ele foi escrito por João, o primo de Jesus, evangelista, que fez o último evangelho. E normalmente a visão que a gente tem do Apocalipse é que é um livro que nos traz informações sobre o fim do mundo, sobre o fim dos tempos. E, na verdade, a palavra Apocalipse é uma palavra de origem grega que tem um significado bem diferente. Apocalipse, na verdade, fazendo uma tradução livre, seria revelação. Então, o livro do Apocalipse seria, na verdade, o livro das revelações. A título de curiosidade, existem mais de 10 livros com o nome Apocalipse que foram escritos no primeiro e segundo século. Ou seja, alguns inclusive foram escritos antes de Jesus. Então existem vários livros com esse título, Apocalipse, né? E depois vem o nome do autor. O Apocalipse do João é o mais conhecido, o mais famoso, porque João é o evangelista, João é um personagem bastante ativo nos evangelhos, e é o que também, né, traz maiores informações, maiores simbologias para se interpretar. Bem, vou compartilhar então aqui a minha tela para vocês facilitarem o que eu estou falando. Não se preocupem em acompanhar, que depois eu vou passar, como sempre, os slides. Bem, então, esse é o primeiro slide, né? É a aula 71, Apocalipse de João. Tem mais uma aula de Apocalipse, então, isso, né, Regina? Você vai dar 2 aulas de Apocalipse. Então, eu não preciso Correto. esticar a aula até meia-noite hoje para completar o assunto. Eu posso fazer isso de maneira escalonada. Espera aí, vamos avançar a tela. Então, é um livro, né, feito, então, acredita-se totalmente de maneira mediúnica, de maneira inspirada. Ele, numa leitura rasa, parece um livro que tem nada com nada, porque é muito símbolo, né? É símbolo que a gente que fazem os cabalistas fazem referência, que os ocultistas fazem referência, e que até os cristãos fazem as suas próprias referências. Ou seja, existem várias interpretações para aquilo que João trouxe. Existe uma informação que a gente possa colocar hoje de maneira racional que é verdadeira? A gente não tem como dizer. Eu vou trazer aqui as interpretações mais conhecidas, mais aceitas, e cada um de vocês vai pegar aquela que a julgar mais aceitável, de acordo com o ponto de vista, com a consciência que cada um tem. Mas é isso então, o livro do Apocalipse é um livro de revelação, que traz informações sobre a evolução da humanidade ao longo do tempo e sobre o final dos tempos. Essa seria a ideia básica, a interpretação, é o objetivo mais comum que o pessoal retira do livro. Ele foi escrito, né, de maneira mediúnica.
aonde João, já idoso, exilado na ilha de Patmos, porque ele era muito conhecido, então para não ter problemas de revolução, de rebeldia, e ele também era muito respeitado em Roma mesmo, resolveram então exilá-lo na ilha de Patmos, uma ilha grega, para ele terminar sua vida lá. E lá foi que ele escreveu tanto o Apocalipse, que é esse livro que a gente está comentando hoje, como o Evangelho segundo João, que é o último evangelho da Bíblia. Então nós temos 4 evangelhos, os 3 primeiros são chamados evangelhos sinóticos, porque são parecidos, né? O de Mateus, Marcos e Lucas, e porque tem a mesma origem, e um que veio muito tempo depois, mais ou menos 15, 20 anos depois, que acredita-se hoje, que é o de João. O Evangelho de João nasceu aproximadamente em torno do ano 100. E esse Apocalipse, acredita-se hoje uns 10 anos antes. Por quê? De acordo com os primeiros pais da igreja, no ano 90 do primeiro século, já se falava desse livro Apocalipse de João. Enquanto que o Evangelho de João começou a se ouvir falar nele lá por volta do ano 100. Como eu já comentei com vocês, nós não encontramos evangelhos completos no primeiro século. Os primeiros pedaços de evangelho, os primeiros pedaços de Apocalipse são do século II. São trechos que sobraram. O que a gente tem são cópias de cópias desses livros. Então, muita coisa foi interpolada, foi recortada, foi alterada ao longo do tempo. Mas acredita-se que o Evangelho, até pela forma como foi escrito, o livro do Apocalipse de João, é um livro que chegou até nós quase sem nenhum tipo de modificação. Porque ao longo da leitura dele, a gente se nota, pelo menos é o que os linguistas, né, os estudiosos, os especialistas em línguas dizem, que praticamente não tem nenhum tipo de alteração no estilo da escrita, na forma de escrever. Então, provavelmente, todo ele realmente foi escrito por João, que é quem atribui esse evangelho. Na verdade, João não deve ter escrito. Era muito comum na época, acho que eu já comentei com vocês também, o uso de escribas. Provavelmente ele deve ter ditado e um escriba contratado por ele, ou então um de seus discípulos, né, foi anotando o que ele falava e depois o João pedia para ele ler o que ele anotou para ele dar o ok ou não. Porque normalmente os livros, boa parte dos livros do primeiro século, do segundo século, eram escritos dessa forma. Não se tinha papel, então se escrevia direto no papiro, que era um material caro para a época, ou diretamente no couro, né, retirado de animais e devidamente preparado, recortado. Enfim, a ideia desse livro é que ele fosse lido nas principais igrejas ou núcleos cristãos do primeiro século. Inclusive isso é textual, né? No início desse livro, João coloca que ele recebeu um pedido de Jesus para que ele escrevesse, né, o Apocalipse, esse livro de revelações, e enviasse para as igrejas que foram nominadas, né, no início desse livro. Ou seja, ele não escreveu ao acaso esse evangelho, esse livro, né, Apocalipse de João, e também ele não escreveu para destinatários sem nenhum critério. Na verdade, ele escreveu com o objetivo de levar revelações, informações para determinadas igrejas, que, de acordo com o primeiro capítulo desse livro, foi Jesus que definiu para ele quais igrejas deveriam receber. E essas primeiras comunidades, essas primeiras igrejas existiram de fato.
né? Seriam as 7 igrejas do Apocalipse. Nesse slide aqui, né, em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, ele diz, né, que como tudo começou. No dia do Senhor, num domingo, eu entrei em êxtase, e no espírito eu ouvi atrás de mim uma voz forte, como uma trombeta que falava e me chamava pelo meu nome. Ou seja, ele desdobrou. Ele em espírito, né, viajou para planos existenciais diferentes do material, e lá nesses planos ele teve acesso a informações que ele colocou neste livro de acordo com o entendimento que ele tinha na época. Então imagina uma pessoa do primeiro século, né, no astral, tendo acesso a informações que só estariam de fato materializadas em nossos tempos ou até em tempos futuros. Imagina um homem desse, já senhor, vendo, por exemplo, a imagem de um avião ou de um helicóptero. O que ele iria imaginar? Ou vendo uma explosão atômica ou algo do tipo, um computador em funcionamento. Então a gente sempre tem que procurar contextualizar o que ele viu com o que ele escreveu. Porque se nós estivéssemos no lugar dele e nesse transe mediúnico a gente fosse apresentado a uma realidade que a gente não conhecia, a gente teria extrema dificuldade em colocar isso no papel. Bem, como eu falei, o livro, né, foi escrito então por volta do ano 90, primeiro século, nessa ilha de Patmos, ele estando exilado, e ele aceitou o exílio de boa, porque caso contrário ele seria morto. Porque esse foi o destino, né, de praticamente todos os discípulos de Jesus e até alguns discípulos de Pedro. Quer dizer, tirando Lucas, que era discípulo de Pedro, e tirando João, todos os discípulos, né, apóstolos, tiveram um fim bastante complicado, né, normalmente trágico. Gente, eu estou tocando aqui, se alguém quiser comentar alguma coisa ou perguntar, fique à vontade de abrir o microfone e se colocar, tá? Bem, então João recebeu as revelações de forma de imagens e de símbolos. Todos nós já tivemos sonhos, acredito, né? Eu, pelo menos, tive vários. E a maioria dos sonhos que a gente tem, normalmente é sem pé, sem cabeça, né? Acontecem algumas coisas no sonho que fogem à nossa realidade normal. E isso é comum, faz parte. Existe, né, estudos de sonhos que vinculam símbolos, significados com aquilo que a gente traz de sonhos. João, como ele não sabia descrever o que ele estava vendo, ele trouxe e escreveu aquilo que ele julgava estar vendo com precisão. Bem, os mais agnósticos, os estudiosos que são ateus, veem mais várias descrição de diversos sonhos que João teve, nada mais que isso. Já os cristãos, os místicos, veem desses sonhos, extraem desses sonhos diversas interpretações, que é o que a gente vai começar a ver a partir de agora. Bem, como eu falei, né, existiram outros livros apocalípticos, ou seja, livros, né, que tinham um conteúdo, né, que fazia referência ao futuro ou a informações que não estavam disponíveis naquela época. Eu cito nesse slide os mais conhecidos, né? Enoque, Apocalipse de Enoque, que veio antes de Jesus, muito antes, né? Isso aí antes, a Enoque é antes de Moisés, inclusive. Mas temos o Esdras,
que é um codificador, basicamente Esdras e Neemias foram os codificadores da Torá, né, do Pentateuco mosaico. Nós temos aí o Baruque, Elias, Daniel, Moisés, né, João, né, como exemplos de outros livros apocalípticos. Alguns dizem, né, alguns espíritas colocam que João, esse evangelista, esse que escreveu o Apocalipse, na verdade é a reencarnação do profeta Daniel. Mas não se tem comprovação nenhuma, gente. Isso, alguns espíritas trazem essa informação, mas isso, para ser verdade, deveria ser corroborado, né, por outros médiuns de maneira independente. E isso a gente, né, não tem essa informação, mas também isso é irrelevante. Né? Eu só fiz um comentário, se alguém lê isso por aí, realmente existe essa colocação. Então a gente pode pegar esse livro e dividir ele em 3 grandes partes. A primeira parte, quando ele escreve para as igrejas, apresentando o Apocalipse, as revelações. Ou seja, como eu coloquei no início, o Apocalipse tem como destinatário 7 igrejas previamente definidas por Jesus, que ele recebeu essa informação diretamente de Jesus. Quais as igrejas que ele deveria enviar a informação. Então, ele, na primeira parte, é descrito como que ele, né, qual é o conteúdo das cartas que ele envia para as igrejas. Então, era a ideia que cada destinatário, cada comunidade escolhida para receber de primeira mão o Apocalipse, deveria ler essa carta de apresentação e depois as revelações. A segunda parte, que é a parte maior do livro, é a que fala sobre as provações que a humanidade, que os espíritos encarnados na matéria teriam. E a terceira parte, que é uma parte menor, mais ou menos do tamanho da primeira, é que fala sobre o período do julgamento e depois da nova terra ou do novo mundo. Uma visão espírita é colocado aí que a primeira parte João fala sobre a evolução da igreja cristã ao longo do tempo. Na segunda parte, ele fala sobre esse processo de mudação, de transformação do mundo de provas e expiação para o mundo de regeneração, que é um processo que está em curso no momento. Então, a segunda parte está falando justamente desse período de transformação, de mudança de um mundo de provas e expiação para um mundo de regeneração. E a terceira parte já seria o nosso orbe, né, funcionando já como um mundo, né, de regeneração. Seria mais ou menos isso, a visão como espírita. Bem, hermenêutica bíblica. Hermenêutica é uma palavra que a gente pode traduzir, né, como sendo uma filosofia que procura extrair uma interpretação, né, de textos bíblicos, de textos evangélicos. Então, de acordo com a visão mais comum, o Apocalipse tem como objetivo maior, né, apresentar para a humanidade os seus principais inimigos que o tiram do caminho do reino dos céus ou da purificação, da santificação. Que, no caso do Apocalipse, esses inimigos são trazidos de diversa forma. Os inimigos que mais se destacam, que eu vou comentar bastante isso na próxima aula, é o dragão, a besta, né, e os falsos profetas. E é colocado, né, que tudo que está colocado no livro vem
de Deus. Lembrando que João é o único dos evangelistas que faz isso, diviniza Jesus. Mateus, Marcos e Lucas não fazem isso. Já João não. João, que é o último evangelho, já coloca Jesus, né, como um ser divino, como o próprio divino encarnado como homem. Mas pelo menos na minha visão dos evangelhos, o de João é o mais bonito. É o que tem passagens mais bonitas, passagens mais místicas. Mas tem esse senão, para alguns, né? Que não acreditam na nossa visão espírita. João erra nessa colocação quando eleva Jesus numa condição de Deus. Bem, Luiz, desculpa, mas assim, me explica melhor por que erra nesse sentido, assim, de colocar Deus como divindade. Jesus, desculpa. porque de acordo com o que Kardec trouxe no Livro dos Espíritos, quer dizer, os Espíritos trouxeram para nós, através de Kardec, Jesus é um espírito muito evoluído, é a maior referência que nós temos, mas ele não é Deus. Isso fica bem claro na leitura do Livro dos Espíritos. Né? Ele é uma Uhum. emanação de Deus, como nós somos, É o, mas ele não é é o que Deus. mais se aproxima, podemos dizer assim? Do nosso conhecimento, sim, Maíra. Do nosso conhecimento, sim. Mas a gente não pode afirmar isso com toda certeza. Né? Eu vejo assim, aí a opinião, a visão minha. Eu vejo que ao longo da existência da humanidade, existiram vários espíritos que funcionaram como uma espécie de avatar do divino. Ou seja, o divino se manifestou através dele de maneira plena. Jesus, para o Ocidente, de longe, no meu modo de ver, é o espírito que mais manifestou o divino em si. Mas se a gente for no Oriente, e a gente tem que lembrar que os cristãos é um terço da humanidade, 2/3 da humanidade não é cristão, nós temos Krishna para os hindus, nós temos Buda para os chineses, paquistaneses, né? Então, que se a gente conhecer a história, e eu já tive, né, a curiosidade de ler um pouco sobre eles, são espíritos também evoluidíssimos pelo que trouxeram de informação. Então, eu colocar que para a humanidade de maneira geral, Jesus é o espírito mais evoluído que já passou pelo nosso planeta, eu estaria, né, sendo um pouco otimista demais. Eu não posso afirmar isso. A rigor, ele, no Entendi. nossa visão, é o Um dos, espírito. né? É, na minha visão, ele mas eu não posso afirmar isso. Agora, com certeza, ele não é Deus, né? De acordo com a nossa doutrina e de acordo com a minha Sim, visão. sim. Mas sim, Uhum. ele é o espírito que nós, ocidentais, que vivemos, a doutrina é o espírito que mais se aproxima ou se aproximou do divino. Cada um de nós, eu, você, Maíra, todos nós, temos o divino em nós. E nós Sim, sim. manifestamos esse divino, só que a gente não faz isso de É, maneira contínua. Porque o nosso ego, o nosso eu menor, as nossas imperfeições, né, dificultam que a luz divina que está em nós brilhe de maneira contínua o tempo todo. E é esse justamente o trabalho que nós temos quando encarnamos, de refinar o nosso espírito para que a luz do divino que está em nós brilhe de maneira contínua. Jesus mesmo disse, isso é textual, né? Vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Ele diz também, vós sois deuses. Então, porque nós somos manifestação do divino. Se nós não fazemos mais do que fazemos atualmente, é por limitações nossas. Mas continuando, então fique à vontade, gente. Se alguém quiser, como a Maíra, se colocar, tá? Fique à vontade. Bem, o livro começa então com colocando então essa apresentação do livro para as igrejas e já começa pesado, falando usando muito simbologia. Eu destaquei nesses slides algumas palavras, alguns símbolos que são utilizados no início do livro, mas isso você encontra
né, essas palavras e centenas de outras ao longo do livro com significado figurado, simbólico. Então nós não podemos ler o livro, né, de maneira superficial, senão a gente não entende nada. Então, o número 7, por exemplo. O número 7 é um número cabalístico. A cabala judaica usa muito como o número 12, como o número 40, como o número 70, como o número 700. O número 7, então, é um número, de certa forma, mágico, que na numerologia, na cabala, significa completude, plenitude, perfeição. E ele é usado com esse significado em diversas partes do livro. E os 7, por exemplo, está colocado aí 7 lâmpadas de fogo, os 7 candeeiros de fogo. Tem lá as 7 igrejas, os 7 selos, as 7 trombetas, os 7 cálices. Enfim, os 7 anjos, os 7 estrelas, o 7 é muito utilizado nesse livro. Mas com esse significado, sempre de perfeição, plenitude, completez. Trono, né? Trono é o local onde Jesus está, né? No início do, do livro, quando ele começa a apresentar a coisa, né? Jesus está colocado nesse trono. Avancei aqui. Arrebatado, desdobrado, mulher. Ele, no livro, a maioria das vezes, quando faz referência à mulher, ele está fazendo referência à igreja. Igreja no sentido grego, de assembleia, de reunião. O vento, que no caso quer dizer distúrbio, guerra. Né? E tem outras palavras aí, dias, horas, por exemplo, é muito utilizado como séculos, como anos. Bem, aí no capítulo 2, então aí começa, né, as cartas de apresentação do livro para cada uma das igrejas. As igrejas que ele envia são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Todas essas igrejas eram comunidades cristãs do primeiro século. A gente tem que lembrar, vocês já tiveram aula sobre isso, que Paulo viajou pela Ásia Menor, pela Turquia, inclusive passando por Atenas, por Éfeso, e retornava, né, lá para a Palestina. Então, se vocês repassarem, voltarem a aulas anteriores, vocês vão ver que ele passou por essa região na segunda e na terceira viagem, de maneira bastante detalhada. E existiam várias outras igrejas aí. Né? Por exemplo, existe uma comunidade bastante conhecida na época, no primeiro século, que ficava na cidade de Colossos. Tem até a famosa a carta, né, aos Colossenses, porque ficava aí, nessa região onde estão as 7 igrejas. Mas, como eu coloquei, essas 7 igrejas, de acordo com o que João nos trouxe, foram os destinatários que Jesus pediu para que fosse enviado o Apocalipse que João estava escrevendo. Bem, qual o significado dessas cartas de apresentação do livro? Como eu falei, existem duas interpretações mais usuais. Uma, que essas cartas descrevem a evolução da igreja cristã ao longo do tempo. E tem outra que traz informações do que nós, como cristãos, devemos cuidar. Mas, enfim, Éfeso, por exemplo, né, foi colocado, né, uma carta que frisava muito o lado espiritual do cristão, que ele devia
que a igreja, que a comunidade devia continuar com essa visão pura e simplista da prática cristã. Passando isso ao longo do tempo, significa que é um valor que todos nós cristãos devemos buscar, essa prática simples, essa prática religiosa, essa prática de se conectar com o Criador, com o Divino, sem liturgias, sem ritos, sem dogmas, sem intermediários, né, sacerdotes de qualquer tipo. Ou seja, uma prática simples, que qualquer um de nós pode fazer de maneira direta. Na verdade, então, essa é uma visão que, que, que diz que essa mensagem para a comunidade de Éfeso, na verdade, é uma mensagem que transcende o tempo. Já aqueles que colocam como uma descrição da evolução religiosa, diz que essa carta diz como parabeniza, né, a igreja, a cristandade, as primeiras comunidades no primeiro tempo que viviam essa prática cristã primeira. Porque Esmirna é uma carta onde é muito colocado para os frequentadores, né, dessa comunidade, que eles deviam continuar sendo fortes por causa das perseguições, por causa dos questionamentos que aqueles que não seguiam Jesus faziam àqueles que seguiam Jesus. Então, aqueles que veem as cartas como uma cronologia cristã, colocam a carta de Esmirna mais ou menos no século, né, final do século II, século III, onde os cristãos foram muito perseguidos. O século I foi um século até pacífico para os cristãos, mas século II e século III eles foram muito perseguidos. E para aqueles que veem as cartas como uma descrição da evolução da cristandade, a Esmirna entra nesse contexto. Né? Éfeso seria a primeira carta, fazendo referência à pureza das primeiras práticas cristãs. Já Esmirna já fala sobre a esse ponto, né, de fortaleza que o cristão deveria ter para suportar, né, as perseguições. Mas se a gente trazer já na outra visão das cartas para o nosso tempo, significa que nós, além de cultuarmos aquilo que está descrito na carta de Éfeso, também devemos cuidar, né, daquilo que está escrito na carta de Esmirna, ou seja, nós devemos resistir, né, à crítica, à contestação dos nossos valores cristãos. Que mesmo hoje nós somos contestados, talvez de alguns de vocês até sejam, pela família. Porque se dedica muito tempo a esse curso, a essa casa espírita, né? Isso é perda de tempo, enfim, né? Deve se dedicar a uma coisa, faz outra. Então, a gente acaba, né, por alguns de nós, sendo criticado ou por colegas do trabalho ou até da própria família pela nossa dedicação ao estudo, ao próximo, à casa espírita. Então, nessa outra visão, né, essa carta de Esmirna transcende o tempo e não fica só presa ao século II e III. Pérgamo já seria uma carta focada quando a igreja, né, as primeiras comunidades, se unem ao Estado, ou seja, quando Roma adota o cristianismo como religião oficial. Nessa visão histórica das cartas. Então vai numa sequência de Éfeso, as primeiras comunidades, e vai evoluindo, né, para Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nós estaríamos no momento atual vivendo o conteúdo de Filadélfia e Laodiceia, de acordo com essa visão mais histórica. Já de acordo com essa visão de valores, né, todas as 7 cartas, o conteúdo delas é válido para os dias atuais. Então, Pérgamo fala muito sobre a questão da gente ter a consciência que nós precisamos viver em sociedade, que precisamos
procurar viver de maneira pacífica, que precisamos viver, né, amando o próximo. Tiatira já tem a ver com a questão do buscar a felicidade, mas de maneira responsável. Lembrando que nós estamos aqui para nos melhorarmos em espírito, e não para ter prazer. Então, viver pelo prazer é um erro. Nós devemos viver para sermos felizes, mas tendo como objetivo maior, né, a nossa refinamento espiritual, né? Ou seja, devemos ter controle sobre a busca pelo prazer, pela felicidade de maneira absoluta. Mesmo porque no Livro dos Espíritos fala que a felicidade plena não é desse mundo. Sardes já é uma crítica à igreja, no contexto histórico, pela perseguição que ela fez aos não cristãos, aqueles que não coadulavam com os líderes da igreja na época, né? Ou seja, faz muita referência ao período negro aí da história, onde a igreja controlava tudo, né? Existia um obscurantismo na ciência. Já Filadélfia e Laodiceia seriam os tempos atuais, né? A Filadélfia já tem a ver com a reforma protestante, e a Laodiceia com os tempos aonde o foco no material está muito grande, né? Quer dizer, poucos espíritos, a maioria dos espíritos não tem a consciência do conceito espiritual da evolução em espírito. Já de acordo com a cronologia histórica, a Laodiceia seria a profusão, né, de falsas verdades, de caminhos alternativos que não são os caminhos melhores a que nós possamos seguir. Enfim, né, quem tiver curiosidade, é só pegar lá o capítulo 2 do livro, né, que João escreveu, do Apocalipse, e dar uma lida nessas pequenas cartas que ele escreve para cada uma das igrejas, apresentando o Apocalipse. Mas a ideia é essa, que ele... problemas para conectar-me à internet. Eita. Para obter ajuda, acesse seu dispositivo complementar. Alguém acordou aí. Bem, então a ideia é que essas cartas apresentem o Apocalipse para esses respectivos destinatários, essas primeiras comunidades aí. Na sequência, no capítulo 3, o livro fala sobre a visão de comunhão de todos os espíritos. Existem algumas interpretações espíritas que veem aí, né, o controle da nossa evolução por esses espíritos superiores. Porque no capítulo 3 começa a descrever o encontro de João com Jesus, entre aspas, Deus, sentado no trono, cercado por 24 sacerdotes ou anjos, ou enfim, espíritos, que ele não deixa claro quem são, 12 de cada lado, desse ser divino que ele também não descreve o ser em si, ele descreve a glória desse ser que está sentado no trono. E subentende-se, né, no texto que é Jesus. Apesar que existem passagens que dá a entender que não é Jesus, é um ser à parte. Mas alguns entendem que é Jesus também. Mas eu prefiro a visão que no trono, que ele vê, é a figura divina, que ele nem ousa descrever. Ele só descreve a glória, nesse capítulo 3, desse ser divino. E que esse ser divino está sentado no trono,
que nesse trono tem 12 espíritos de cada lado dele, e que nesse trono ainda tem 4 entidades com cabeças de animais ao seu lado. Né? Um leão, um cabrito, um homem e uma águia, que também tem um significado místico, esotérico aí. Bem, alguns interpretam que alguns espíritas, né, interpretam isso como a reunião dos espíritos superiores que governam a nossa galáxia, o nosso sistema solar, o nosso planeta. Que João, na verdade, assistiu uma dessas reuniões. Já existem outras descrições, onde ao lado do trono, na verdade, você tinha os patriarcas bíblicos. Então, no trono estava sentado Yahvé, ou Javé, e dos 12, de um lado a gente tinha os 12 patriarcas do Antigo Testamento. Alguns falam que é os 12 primeiros patriarcas que param em Noé. Outros falam que são os 12 filhos de Jacó, que deram origem às 12 tribos de Israel. Mas, enfim, alguns veem esses 12 como sendo os 12 patriarcas, né, do Antigo Testamento. E os 12 do outro lado seriam os 12 apóstolos de Jesus. Eu prefiro pensar, né, que são anjos, espíritos mensageiros, espíritos evoluídos, que estão participando, né, desse encontro com o divino, dessa sintonia com o divino, e João está vendo isso acontecer. Se esse encontro é dos dirigentes do nosso planeta, da nossa galáxia, não sei dizer. Eu tenho essa dúvida porque, como Kardec coloca, se algo é uma verdade para todos os espíritos, e não só para os espíritos que congregam num determinado caminho, ou seja, no nosso caso, os espíritos que são da nossa doutrina, que seguem a nossa doutrina. Então, se essa verdade, que é uma reunião dos dirigentes da nossa galáxia, do nosso planeta, isso deveria ser verdade, né? Deve ser verdade para todos os hindus, todos os budistas, enfim, os outros 5 bilhões de habitantes mais de 5 bilhões de habitantes do globo. E como eu não sei precisar se isso é verdade ou não, porque nenhum médium de outras religiões trouxe essa informação, a gente, né, fica meio a ver navios. Mas o fato é que o que João descreve é esse encontro dele com esse ser divino, e que esse ser divino estava acompanhado por 24 anciões. Ele descreve... Ô, Luiz, licença. Oi. Mas dessa visão que ele teve alguma mensagem, algum ensinamento deixado, algo nesse sentido, ou é Não somente não a teve. visão mesmo? Não teve. É só a visão, e depois, que eu vou começar a comentar agora, é entregue para ele o livro dos destinos, ou o livro do conhecimento, como alguns traduzem. Ou seja, ele entrou, vamos imaginar, nesse salão, nesse local, para receber esse livro. Entendeu? Uhum. Livro do conhecimento, livro dos destinos. Só que nesse salão, né, imagina a cena, tinha esse ser divino, com todo o seu resplendor, seguido de 4 entidades que ele descreve, né, como sendo animais com cara de águia, de leão, de homem e de cabrito. Aí tem as Meio diversas assustador, né? interpretações, né, do que significa essas entidades ao lado desse ser divino. Uhum. E 12 anciões de cada lado. Seria, de repente, 12 avatares do divino, 12 espíritos evoluídos que manifestam o divino.
Então, os teosóficos falam que existe, né, uma clã de espíritos evoluídos que ajudam a humanidade a evoluir. Nós espíritas também falamos que tem espíritos que nos ajudam a evoluir, dirigem a Terra. Os budistas, os hindus. Bem, é meio que comum que existam espíritos evoluídos que ajudam-nos a evoluir, mas que não tem o nível de detalhamento, né, que nós damos a essas reuniões, que Chico dá, né, nesses encontros. Então, a gente não está bem claro esse cenário. Mas o fato é, capítulo 4, é entregue para João esse livro que é escrito de todos os lados, as suas folhas são escritas de maneira plena, e ele é selado, ou seja, ele contém selos, travas, que precisam ser descortinados, né, desatarrachados, para que você possa ler o conteúdo do livro. E ele conta que ele se desespera quando vê isso, porque ele sente que nenhum dos presentes tinha condições éticas, morais, energia, poder de abrir o livro. Nenhum dos 24 anciões, nenhuma das 4 entidades que estava ao lado do divino tinha condições. Então o divino entrega o livro para ele, e ele, ao pegar, ele percebe que ele não tem condições de abrir e ninguém ali tem. Mas logo em seguida surge Jesus, e para a alegria dele, Jesus pode abrir os 7 selos. E aí começa, a cada abertura de selo, né, acontece fatos, visões, que são interpretados de maneiras diferentes. Então, os 4 primeiros selos, por exemplo, dá acesso aos cavaleiros do Apocalipse, que todos aí já ouviram falar em algum momento. Então, o cavaleiro branco, o vermelho, o preto e o amarelo. Os cavaleiros do Apocalipse é nesse contexto que eles são liberados. Então, quando Jesus abre o primeiro selo, surge o cavalo branco, que dá a ideia de paz, de pureza. Aí, quando ele tira o segundo selo, tem o cavalo vermelho, que dá, né, o conceito, né, a tradução, a simbologia de guerra. E assim por diante, o cavalo preto, a fome, a peste, a doença, e o cavalo amarelo, a morte. Bem, a visão mais aceita desses cavaleiros do Apocalipse é que eles estão perenes na humanidade o tempo todo. Então, desde a visão ou antes até, eu acredito que é antes até, não é só pós o livro, mas antes, né? Na verdade, essa visão diz que a humanidade evolui, né, sobre o controle, sobre a manifestação dos 4 cavaleiros de maneira simultânea. Não é que vai acontecer um determinado dia, que os 4 vão aparecer. Né? Essa é uma visão, lógico. Mas a visão mais aceita é que os cavaleiros do Apocalipse, eles estão entre nós, se manifestando entre nós, através da paz, do amor, da guerra, da fome, das doenças e da morte. Tem ainda mais 3 selos, né, completando 7 selos, né, 7 igrejas com 7 mensageiros, 7 anjos, com 7 estrelas. É pesado, hein? E agora nós Os temos cavaleiros. 7 selos, começando com os 4 cavaleiros do Apocalipse. Então essa é a visão. Então na hora que Jesus abre, né, visualizem, procurem imaginar, né, porque aí vai ficar mais fácil ler o Apocalipse. Jesus tirando os selos, né, do livro do destino, o livro do conhecimento, e as figuras, essas visões aparecendo para João. Imagina isso, né, ele vendo isso acontecer. Aí os outros selos, né, e a visão que ele tem
é das pessoas santas, das pessoas puras, as pessoas que estão iluminadas, sendo martirizadas e pedindo, rogando providências ao divino para que elas sejam libertas, né, desse sofrimento. O sexto selo vem a resposta, vem o juízo final, porque aí começa o juízo final, o julgamento final, porque o divino, ele coloca uma marca em cada um desses santos martirizados, desses seres puros, desses espíritos puros. E ele começa com o sétimo selo, anunciando as 7 trombetas, onde cada trombeta traz calamidades. Depois das 7 trombetas saem os 7 cálices, que também traz novos desafios para aqueles que não têm o selo. Então, no primeiro selo, né, começa a aparição dos cavaleiros do Apocalipse. O primeiro, cavalo branco, o segundo, o vermelho, o terceiro, o negro e o quarto, o amarelo. Aí está o significado de cada um, um significado com um pouco mais de detalhe de cada um. Eu prefiro acreditar que os cavaleiros do Apocalipse estão presentes em nossas vidas. Ou seja, estão presentes na vida humana, né, o tempo todo. Né? Para mim é essa a interpretação que faz mais sentido. Não é que vai acontecer, né, de algo, um fato, um acontecimento e os 4 cavaleiros aparecerem de uma vez. Porque existe muito essa visão que o livro do Apocalipse é um livro profético no sentido que revela o futuro. Essa é uma interpretação. Mas, como a gente vê na nossa doutrina, o destino não existe. É causa e efeito. O destino é construído, o futuro é construído pelas ações do presente. Então, na verdade, eu, pelo menos na minha visão, o livro do Apocalipse traz informações para que nós percebamos coisas que normalmente não perceberíamos se não tivéssemos acesso à leitura, à informação que ele nos traz. Aqui nessa tabela, dá para a gente ter uma ideia do livro como um todo. Nessa primeira coluna tem a introdução, onde é colocado o propósito, a bênção, as saudações e declaração. Ó. Vai do capítulo 1, do versículo de 1 a 8. Aí nós temos o passado, a pessoa de Cristo, a visão, as palavras, capítulo 1, de 9 a 20. Aí começa a questão das igrejas, ó, do capítulo 2, as 7 igrejas. E nós estamos agora, né, no capítulo 6, verso 18. Acabamos de falar de selos, vamos falar de trombetas. Depois vem as taças e depois vem, né, o surgimento lá do dragão, da prostituta, das bestas, mas isso a gente vai deixar mais para a próxima aula. Mas continuando aqui, no tempo que nos resta. Então aqui tem um outro gráfico, onde a gente coloca aqui na parte de cima, ó, no final da 7ª carta para a 7ª comunidade, 7ª igreja, nós temos então a abertura dos 4 primeiros selos que dão acesso aos cavaleiros do Apocalipse. Aí nós temos aqui o 5º, o 6º e o 7º selo, onde no 5º selo, né, nós temos lá os espíritos que alcançaram a iluminação pedindo socorro ao divino. No 6º selo, o divino atende aos seus súditos, aqueles que estão em sintonia com ele, né, protegendo eles de alguma forma, porque vai começar então o juízo a partir do 7º selo, aí a trombeta começa a tocar. Então aqui vem as trombetas, ó. Então acabou o 7º selo, começa as trombetas. Para cada trombeta, que está descrito aqui, o capítulo e o versículo, tem uma descrição do que vai acontecer. Alguns colocam essa descrição de maneira linear. A primeira trombeta toca, acontece isso. A segunda trombeta toca, acontece isso e assim por diante. Outros já colocam que as trombetas tocam, começa a acontecer um fato pertinente àquela trombeta, mas não é que deixa de acontecer
o fato que foi iniciado pelo toque da trombeta anterior. Ou seja, alguns mais pessimistas falam que todas as trombetas já tocaram e que tudo que foi anunciado em cada uma delas já está acontecendo em nosso planeta, que é justamente esse processo de migração do nosso planeta de provas de expiação para um planeta de regeneração. E depois da sétima trombeta começam as pragas, que são colocadas pelas 7 taças. Então, 7 selos que dão sequência às 7 trombetas, que dão sequência às 7 taças, ou 7 pragas. Aqui nesse outro gráfico, né, fica mais claro o que eu estou falando. Nós temos aqui as 7 igrejas, né, da primeira até a última. Então, pode ser interpretado como sendo a história da evolução do cristianismo, como pode ser interpretado como mensagens que foram enviadas para nós cristãos, que valem até hoje. Depois nós temos, então, a abertura dos 7 selos do livro dos destinos, que Deus entrega pessoalmente para João, mas que quem abre é Jesus. E na abertura de cada selo, né, você tem o aparecimento, o surgimento de um cavaleiro do Apocalipse. Esses cavaleiros do Apocalipse, né, alguns traduzem que eles só trazem coisas ruins, outros traduzem que eles podem trazer coisas ruins e coisas boas, depende do contexto. Aqui, por exemplo, está colocado que o cavaleiro branco traz uma falsa paz, que no final ele vai se mostrar como o anticristo. Outros já não, dizem que são figuras, são visões diferentes que não estão no mesmo contexto. Que na verdade aqui realmente é um cavaleiro que traz a paz, para se contrapor contra o cavaleiro que vem depois, que é a guerra. Ou seja, a ideia é que a humanidade foi criada para ter a paz, mas que o ego provoca a guerra. Então fica a paz, né, se contrapondo à guerra o tempo todo. E por causa desses distúrbios, desses desequilíbrios, acaba acontecendo então as doenças, as pestes, as guerras, que é o cavaleiro vermelho e o cavaleiro preto. E aí nós temos então a morte como o final de ciclo. Então seriam os 4 cavaleiros do Apocalipse. Aí nós temos o 5º selo, onde aparece aí os espíritos que conseguiram, alcançaram a purificação, a santificação, a iluminação, rogando a ajuda do divino. Aqui o divino se manifesta, dizendo que vai socorrer os seus seguidores, ele marca seus seguidores, né? E começa então o anúncio das trombetas. Cada trombeta trazendo uma calamidade para a humanidade. E logo em seguida, depois da última trombeta, começa então as pragas, que são colocadas através desses cálices. Bem, no capítulo 21, começa então a nova terra. Essa seria a terceira parte do livro, onde já estaríamos num plano de regeneração, onde fala bastante dessa questão dos falsos profetas, das falsas verdades, das falsas doutrinas, né? Nos tempos atuais de fake news, a gente tem que ficar bastante atento, sempre procurar validar, procurar múltiplas constatações daquela informação que a gente recebe por vídeo, por texto, por psicografia, por palestra, por aula. E queria terminar com essa frase de Kardec, né, que eu acho bastante atual. O homem é assim o árbitro constante de sua própria sorte.
Ele pode aliviar o seu suplício ou prolongá-lo indefinidamente. Sua felicidade ou sua desgraça depende da sua vontade de fazer o bem. Né? Ou seja, tudo depende de nós. Nós criamos o nosso futuro. Aqui está uma bibliografia básica para quem quer buscar mais informação sobre o Apocalipse. E é isso.